Bolsonaro foi responsável por um calote bilionário na Caixa Econômica Federal e quem vai pagar a conta são os trabalhadores assalariados do país. E vocês prestem atenção porque os responsáveis por essas medidas enchem a boca para dizer que estatal só dá prejuízo. E, infelizmente, a gente ainda vai passar muito tempo falando sobre as sequelas deixadas pelo desgoverno do Jair, especialmente por aquelas feitas ali no desespero da derrota eleitoral. Bom, no início de 2022 foi quando Bolsonaro sentiu a necessidade de conquistar o apoio da população mais pobre, que na sua maioria estava apoiando Lula. Como a criação do Auxílio Brasil não tinha gerado o resultado esperado pelo governo nas pesquisas, que seria de aproximar a intenção de voto entre os dois mais fortes candidatos, o Bolsonaro resolveu apelar para a Caixa Econômica Federal, então presidida pelo Pedro Guimarães. O Pedro Guimarães fazia abertamente campanha para o Bolsonaro, chegou a dizer inclusive que se ele não se reelegesse, ele se mudaria para a África. E aí, então, conjuntamente, eles assinaram duas MPs, uma que criava uma linha de microcrédito para pessoas com nome sujo, a outra que liberava empréstimos consignados ao Auxílio Brasil. Pelo tempo bastante apertado aqui, eu vou resumir o que foram essas duas medidas provisórias e por que elas foram tão perversas. O Pedro Guimarães, que tinha inclusive a pretensão de ser vice do Bolsonaro, foi até Bangladesh em busca de ideias porque lá tem um dos melhores programas de microcrédito do mundo. Só que enquanto lá existe de fato um programa implementado através de uma garantia solidária onde todos se tornam responsáveis pelo inadimplemento de um membro, e aí existindo uma taxa de inadimplência muito baixa, aqui no Brasil isso foi implementado no completo desespero e aí, no lugar dessa garantia solidária, que é o que garante a baixa inadimplência, o governo Bolsonaro bolou uma solução bem mais arriscada não para o governo, mas sim para os trabalhadores com a carteira assinada, já que o fundo garantidor são os ganhos da aplicação do FGTS. Então estimava-se um empréstimo de 10 bilhões, só que isso dependia que os primeiros devedores pagassem essas primeiras parcelas. Só que como a taxa de inadimplência foi de 80%, os empréstimos tiveram que ser limitados aos 3 bilhões recebidos pelo FGTS. E é bem recorrente a crítica em torno do baixo rendimento do FGTS. Só que ao invés de promover um retorno mais justo desse dinheiro para os trabalhadores, o Bolsonaro ele cria essa estrutura precária, claramente eleitoreira, e deixa a conta para os trabalhadores brasileiros. E o pior é que não para por aí, porque o impacto do microcrédito nas pesquisas foi muito tímido. Então o Bolsonaro segue para a implementação do consignado do Auxílio Brasil. E esse consignado começa a ser ofertado no dia 10 de outubro, no segundo turno da campanha eleitoral. Esse consignado teve recorde de contratação, só que a perversidade está no fato de que as parcelas do empréstimo são descontadas de um auxílio que é para a população comprar comida. E aqui os juros são praticamente o dobro dos aplicados no microcrédito. E olha que curioso, assim que o Bolsonaro é derrotado nas urnas, a Caixa imediatamente corta os valores do consignado. E só para lembrar vocês que nesse meio tempo houve o afastamento do Pedro Guimarães da presidência da Caixa por conta de denúncias de assédio. E o resultado catastrófico dessas medidas, entre elas a baixa liquidez da Caixa, sobra agora para o governo Lula e quem vai pagar a conta são os trabalhadores brasileiros.